Minha amiga, meu amigo, o Blog da Cidadania precisa do seu apoio para continuar existindo e para aprimorar, inclusive, o seu trabalho. Peço a você que considere nos fazer uma doação do valor que você puder, se você puder, para que a gente possa continuar aprimorando o nosso trabalho. Você viu que melhorou a qualidade dos vídeos, as pautas, e a gente quer progredir, melhorar mais, e a única forma que a gente tem é pedindo apoio do público. Se eu parar de pedir o apoio do público, o canal não consegue avançar. Para atestar que eu sou uma pessoa séria, o Blog da Cidadania é sério, eu coloco alguns testemunhos para te dar a segurança de nos apoiar. Se considerar nos apoiar, por favor, use a chave Pix ou o QR Code que estão na tela. Muito obrigado. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Boa tarde, senhoras e senhores. O Blog da Cidadania foi indicado para o prêmio de melhor canal de política do IBEST. Eu gostaria de pedir a você que nos dê o seu voto. O link para votar no canal está na descrição do vídeo e se você achar que nós merecemos, por favor, vote em nós. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de maio de 2025. São 8 horas da manhã. Senhoras e senhores, depois de ser desmentido pelo Departamento de Estado e pela Embaixada dos Estados Unidos e até pelo irmão Flávio Bolsonaro, agora é a Polícia Federal que desmente Eduardo Bolsonaro e mostra que ele não sabia coisa nenhuma sobre a razão da visita do David Gamble, que é um enviado do Departamento de Estado norte-americano e encarregado de sanções nos Estados Unidos. Agora, a Polícia Federal, ao se recusar a manter encontro com a comitiva norte-americana, explica a verdadeira razão da visita dos americanos ao Brasil e também que o Eduardo Bolsonaro não sabia absolutamente nada sobre a razão dessa visita, nada, ele não tinha a menor ideia do que eles iam fazer aqui, e o que a Polícia Federal explica é que a razão da visita dessa delegação norte-americana ao Brasil é pior do que se pensava. Na verdade, seria até bom que tivessem vindo conspirar contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, porque isso iria dar em nada, porque eles não têm poder, eles não têm jurisdição aqui no Brasil. Agora, a verdadeira razão da vinda dessa delegação norte-americana é preocupante para o nosso país e você vai conhecer toda essa história nessa edição que eu preparei para você. A gente sempre tem a precaução de nunca transmitir tudo, porque por vezes isso pode alertar os nossos inimigos a ter uma estratégia defensiva mais apurada. No entanto, está correto, tá? Essa informação da prioridade de encontrar com o presidente Bolsonaro. E isso tudo ocorre porque ontem eu estava no programa 4x4, né, com vocês. Antes eu falei com a Folha de São Paulo e antes eu falei com outro órgão de imprensa também. Então o que Jamil Chad, o que ele faz? Ele, sabendo que a população não estava ciente ainda da questão de crime organizado e segurança pública, ele puxa essa pauta para dizer que, olha, eles estão indo para resolver essa pauta daqui, de segurança pública, né, de colocar o PCC, o Comando Vermelho, como organizações criminosas, o que é uma verdade, só que aí entra a meia-verdade dele. Aí ele tenta me diminuir, porque ele acha que eu estou tendo muito resultado nesse trabalho aqui nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump enviou ao Brasil uma comitiva do Departamento de Estado para discutir temas ligados à segurança pública. A delegação terá reuniões com o governo e oposição. Nesta tarde, um integrante da comitiva se reuniu com os presidentes das comissões de segurança pública da Câmara e do Senado.
Políticos bolsonaristas aproveitaram aí a visita ao Brasil do chefe de sanções da Casa Branca para dizer que a viagem seria para discutir sanções dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, alegando censura e perseguição à direita. A embaixada americana, porém, deu uma versão diferente. Confira. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que vive atualmente nos Estados Unidos, foi um dos primeiros a falar da viagem ao Brasil de David Gamble, coordenador de sanções dos Estados Unidos. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. O anúncio foi recebido como uma verdadeira vitória pelos bolsonaristas, mas o governo americano, em nota, afirmou que a pauta da viagem seria outra. O governo Trump vai chegar ao Brasil no comecinho dessa semana que vem, na segunda-feira agora, para tratar de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas olha, não é só o Moraes que está na mira não, fica melhor ainda essa notícia. As sanções, as punições, elas podem englobar ainda outros ministros do STF, a PGR, agentes e delegados da Polícia Federal. E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso. Após ser desmascarado pelo governo Trump e pelo irmão Flávio, a Polícia Federal prova que Filho 03 não sabia a razão da missão dos Estados Unidos no Brasil. Na verdade, seria até melhor que a razão da visita da delegação chefiada por David Gamble fosse a alegada por Eduardo Bolsonaro, mas é muito pior. Oficialmente, a visita do chefe do setor de sanções do Departamento de Estado americano David Gamble, que vem sendo celebrada pelos bolsonaristas, visa discutir organizações criminosas transnacionais e programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Mas, de acordo com fontes da Polícia Federal, ninguém da corporação, principal agente de combate ao crime organizado no Brasil, aceitou se encontrar com o enviado de Donald Trump nos dias em sua passagem pelo país. O motivo é a discordância da Polícia Federal em relação ao principal ponto da pauta do americano, a equiparação de facções criminosas como o PCC a grupos terroristas. Antes de prosseguir, uma notícia importante para o nosso país. Acaba de sair a notícia de que o Brasil disparou no Índice de Desenvolvimento Humano no primeiro ano da gestão Lula, invertendo a queda que vinha ocorrendo durante o governo Bolsonaro, quando a qualidade de vida no Brasil vinha despencando. O índice considera dados de 2023, primeiro ano do governo Lula, para o Índice de Desenvolvimento IDH. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, divulgado hoje, o Brasil avançou 5 posições no ranking global de desenvolvimento humano. No primeiro ano do governo Lula, 2023, o país alcançou o 84º lugar. Em 2022, estava em 89º no ranking que mede o bem-estar da população. O IDH do Brasil atingiu 0,786 em 2023, nível considerado elevado pela agência da Organização das Nações Unidas. No ano anterior, o IDH era de 0,760, sob Bolsonaro. O relatório mais recente usa dados de 2023. Bom, seja como for, o Flávio Bolsonaro recebeu o funcionário do Trump e negou ter discutido sanções contra Moraes e, inclusive, veio, como você já sabe, uma pessoa do terceiro escalão do governo norte-americano, um venezuelano chamado Ricardo Pita, e nada do que o Eduardo Bolsonaro falou foi tratado e o próprio irmão dele desmentiu após o próprio governo americano desmentir. Não foi só a Embaixada do Brasil, foi também o próprio Departamento de Estado que desmentiu essa história de que os norte-americanos vinham
essa missão para o Brasil para tramar com os Bolsonaro medidas punitivas ao STF, como você viu que os bolsonaristas caíram, e agora o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos num papel patético de tentar salvar a história dele, mudando de versão, e, na verdade, ninguém encontrou com o Jair Bolsonaro, e é muito difícil que o próprio David Gamble, que é o encarregado de sanções do Departamento de Estado, que é como o Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos, se encontre com Bolsonaro, porque seria uma afronta ao governo brasileiro, e o governo brasileiro tratou de ir para cima dos americanos. Muito bem, o que é que acontece? A Polícia Federal entrou em campo para dizer a verdadeira razão da missão e por que não vai receber o enviado de Donald Trump ao Brasil. É verdade. Ele pediu uma audiência com o chefe da Polícia Federal e a Polícia Federal não quer conversa com ele. E aqui a explicação da Polícia Federal é mortal para Eduardo Bolsonaro, mas isso é o assunto de menos importância. Eu usei essa chamada aqui, mas, na verdade, essa visita dessa delegação americana é muito preocupante e a Polícia Federal, por isso, não quer receber o David Gamble, a comitiva americana, e vamos ver aí como é que se desenvolvem essas negociações, porque a Polícia Federal faz uma denúncia muito grande, além de mostrar que o Eduardo Bolsonaro não sabia de nada. Isso é só para matar de vez esse assunto do Eduardo Bolsonaro, porque ele não sabia de nada. Ele descobriu, através da imprensa brasileira, que vinha o David Gamble ao Brasil, foi saber quem era David Gamble, descobriu que ele era o chefe de sanções do governo norte-americano e já inferiu que ele estava vindo para cá, né? Ele supôs que o sujeito estava vindo para cá para combinar com o Bolsonaro sanções ao Jair Bolsonaro, e isso foi uma tentativa do Eduardo Bolsonaro, que está muito longe daqui, não sabe o que está acontecendo aqui, e foi desmentido pelo irmão, né? Que sabe que seria algo muito complicado para ele, que está no Brasil, reconhecer que estava se reunindo com o americano para tratar de assuntos que prejudicam o Brasil, né? Tratar de um complô contra o Poder Judiciário brasileiro. O próprio Flávio Bolsonaro poderia ser alvo de alguma medida do Supremo se confessasse que se reuniu com uma delegação americana para tramar contra os interesses do Brasil. E o Poder Judiciário é de interesse do Brasil. Alardeada por bolsonaristas, a visita do chefe de sanções do Departamento de Estado oficialmente tratará sobre organizações criminosas com o governo Lula. Oficialmente, a visita do chefe do setor de sanções do Departamento de Estado americano, David Gamble, que vem sendo celebrada pelos bolsonaristas, visa discutir organizações criminosas transnacionais e programas de sanções dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Mas, de acordo com fontes da Polícia Federal, ninguém da corporação, principal agente de combate ao crime no Brasil, aceitou se encontrar com o enviado de Donald Trump nos dias em sua passagem pelo país. O motivo é a discordância da cúpula da Polícia Federal em relação ao principal ponto da pauta do norte-americano, a equiparação de facções criminosas com o primeiro comando da capital, o PCC, a grupos terroristas, como Trump já faz neste segundo mandato com cartéis de droga do México, o que abre margem para, entre outras medidas, incursões militares norte-americanas no país vizinho, no caso, no México. Então, os Estados Unidos fizeram isso com o México e agora eles mandam suas forças armadas, seus militares, entrar no México e fazer o que querem lá e sair, e o México não pode falar nada. A equipe do jornal O Globo apurou que a proposta já foi feita pela equipe do Departamento de Estado em reuniões preliminares em março, de que participaram integrantes da PF e do Ministério Público de São Paulo. No encontro que antecipou a vinda da delegação de Gamble, o racha entre as instituições brasileiras ficou evidente, segundo uma fonte da cúpula da Polícia Federal. Isso porque a Polícia Federal rechaçou a ideia e as discussões foram interrompidas.
Para a cúpula da corporação e também para o Ministério das Relações Exteriores, a mudança pode abrir margem às sanções americanas contra o Brasil, aos modos do que ocorre com o Irã, caso os Estados Unidos argumentem que o país não tem feito o suficiente para combater organizações como o PCC. Veja só isso. A passagem do enviado da chancelaria dos Estados Unidos pelo país tem sido explorada por aliados de Jair Bolsonaro como um aceno da Casa Branca e Donald Trump na direção de potenciais sanções contra o Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, a delegação de Gamble se reunirá com representantes do Itamaraty e do Ministério da Justiça, segundo fontes do governo Lula. Então, minha amiga, meu amigo, a situação é pior do que parece. O Eduardo Bolsonaro mudou de assunto aí, está falando de outras coisas, resolveu falar de ministra das mulheres e força-tarefa apura 90 bin consignados ilegais do INSS. Ele calou a boca e mudou de assunto, simplesmente. A farsa do Eduardo sobre a ação dos Estados Unidos vem do prazer dele de lamber sapatos dos norte-americanos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.